já conectando, a gente estava conversando hoje de manhã sobre essa questão dos filhos, os nossos desafios enquanto pais. Os filhos têm sofrido uma pressão muito grande, né, na escola, essa cultura woke aí, que eles estão diretamente envolvidos, os professores, por exemplo, com ideologias pesadas, e a gente tem um grande desafio de estar cercando os nossos filhos com valores cristãos. E eu queria desafiar vocês, quem sabe, né, no próximo congresso, você traga o seu filho para estar aqui, né, vai perder 2 dias de aula, talvez, mas eu fiz questão do Daniel, do André estar aqui. Daniel está perdendo prova ontem, perdeu prova hoje. Está aqui a Jane com a Elisa. Elisa, que também estuda no IFES, está perdendo, não sei se está perdendo prova também. Mas eu creio que eles estão ganhando muito mais do que o que eles estão perdendo. Hã? Ali, ó, olha que legal. Perdendo 2 avaliações. Tem aqui, olha mais um aqui, que legal. Como é que é o nome? Davi. Olha que legal. Quem sabe a gente possa estar trazendo os nossos filhos para eles estar vivendo esse ambiente aqui, né, para que a mente deles possa expandir para outras percepções que os coleguinhas deles talvez nunca vão pensar, né, que eles possam ser sal e luz lá onde eles estão, né, então, assim, gerar neles uma nova perspectiva de vida, né, de posicionamento. Então, queria compartilhar isso com vocês. A Linda, querida, que é parceira da Valorem, quem ouve a Linda se apaixona pela pessoa dela, que é Cristo falando aqui. A gente esteve na casa dela, eu e a Regina, acho que foi em abril, né? Com a família dela, recebeu a gente com muito carinho. É uma pessoa linda. Preciosa demais. Fica à vontade, linda. Prazer. Meu nome é Linda. Para matar curiosidades, fui eu que ensinei o Lauro a falar oi em coreano, né? Eu sou a única que sabe dizer se ele falou direito ou não. Eu sou descendente de imigrantes coreanos, sou 2ª geração, sou brasileira. Estou em São Paulo, sirvo ali a Igreja Unida. Nós vivemos um momento de transição de gerações, então, se você estiver por ali, venha nos visitar, venha conhecer o culto que é oferecido totalmente em coreano, com hinos em coreano, palavra em coreano, louvores em coreano. Temos todos os ministérios nas 2 línguas, a escola eclesial para crianças, adolescentes em coreano e em português, células em coreano e em português, então é um grande desafio aí que a gente está vivendo, mas Deus tem sido muito gracioso e nos ensinado através dessa interculturalidade, tem os seus desafios aí também. E aí é isso, para matar a curiosidade de vocês. Não entendo muito das novelas coreanas, tenho certeza que tem gente viciada aqui. O que eu sei é que tem prestado um desserviço a um dos nossos ministérios de aconselhamento de casais, né? Então, a irmã chega frustrada, e aí a gente vai ouvir, mas irmã, qual que é o problema? E aí ela descreve o marido que ela queria, e aí eu vou dizer, você está assistindo muita novela coreana. Então, pode parar de assistir novela, porque não existe esse marido, não existe aquele personagem da TV, e aí a gente precisa trabalhar aí, então tem o seu valor, mas vigia, irmão, né? Vigia. O contrário também é válido, né? A mulher que acorda maquiada e aquela coisa toda, né? Eu queria, antes de entrar aqui no assunto, queria convidar você a ficar em pé, porque a gente já está um tempão sentado aí, acho que a gente precisa dar uma espreguiçada para poder chegar aí até o fim, antes do almoço. Entendendo alguma coisa, né? Que a essa altura, assim, depois de tanto tempo, dá uma espreguiçada, faz uma massagem no irmão do seu lado, né? E aí você pode voltar a sentar aí. Dá um abraço nele, né? Isso. Podemos? Já deu para dar esticada aí? Estica. Pronto, vamos lá, gente? Tá bom, obrigada. Vou trouxe a minha também.
Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Ou você achou que não ia precisar dela, porque esse é um congresso para empreendedores e empresários? Deuteronômio capítulo 6. Eu não vou usar a projeção hoje, tá bom? Versículos 4 a 9. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor está aqui em nosso meio. E para que isso fosse possível, para que pudéssemos ter esse relacionamento contigo, esse relacionamento sobre o que temos falado aqui neste lugar, para que pudéssemos ter esse acesso a ti, para que pudéssemos receber o teu Santo Espírito, aquele que nos orienta, nos guia nas decisões, tantas elas que precisamos tomar. Aquele que nos ensina sobre ti, que nos ensina sobre as tuas verdades. Para que isso fosse possível, o Senhor pagou um preço altíssimo naquela cruz. E por isso queremos agradecer a tua bondade, o teu amor, esse acesso, essa tua presença aqui em nosso meio. Pedimos que o Senhor fale conosco e ministre aos nossos corações e mentes e vidas profundamente, para que possamos cumprir este que é o desejo do seu coração, para que possamos viver as nossas vidas até o dia em que vamos ser colocados face a face contigo e podermos dizer ao Senhor que temos vivido com fidelidade, com integridade e amando ao Senhor mais do que todas as coisas, com tudo que somos e tudo que temos. Dá-nos graça e guia nossas vidas assim é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu trouxe uma reflexão aqui para compartilhar com vocês, vou fazer uma breve apresentação minha. Eu sou casada com o Fred, nós temos 3 filhos, a Isabela de 14, a Daniele de 12 e o Mateus de 10. Eles estão na escola, né, nesse momento. E eu sirvo a igreja no Ministério do Pastorado, não sou pastora, mas é um ministério que eu exerço lá, como eu sirvo a minha igreja. E o meu contato com esse mundo do empreendedorismo, né, do negócio social, do Kingdom Business, né, começou há mais ou menos 9 anos atrás, quando eu pastoreava os jovens da igreja, e um deles me procurou, então, quem já acompanha o Valorem sabe que eu conto essa história para explicar de onde que veio essa coisa toda. E ele me falou assim: Linda, eu creio no Evangelho, eu creio em Jesus, eu venho no domingo, participo dos estudos, sirvo nas programações, nos ministérios da igreja, mas quando chega a segunda-feira, eu não sei onde enfiar o Evangelho. E essa é a minha crise de segunda a sexta-feira, até chegar no domingo, aí a gente entra naquele esquema, né? Naquela ideia bastante complicada de que a igreja, o domingo, a reunião em corpo, comunidade de fé, para abastecer, sabe o tal do posto de gasolina? E durante a semana você vai gastando, sobrevivendo, e aí chega no domingo, aí abastece. Aí chega a segunda, e será que essa é a vida coerente com a vida abundante que Jesus nos prometeu? Não é, né? Com certeza não. E aquela crise daquele jovem, então, trouxe crise para mim, para o meu ministério. E foi então que a gente foi caçar. Eu falei: alguém já deve ter feito essa pergunta em algum momento da história, em algum lugar do mundo. Se o crente vem aqui na igreja no domingo, passa o dia inteiro aqui, o dia que ele precisava descansar, né? Servindo, estudando, estudo bíblico, e é célula, e arregaça o coitado do crente, e aí, só que daí chega segunda a sexta, e ele arregaça mais ainda, porque aquilo que ele recebeu no domingo, ele não sabe como viver na prática. Eu falei: alguma coisa aqui está errada, né? E aí foi então que a gente teve o contato com o movimento do Business as Mission, né? Aquele que nasceu em Lausanne, como estratégia missionária, que chegou no Brasil, o João Mordomo, esse pessoal todo. Foi um momento em que Deus estava levantando, também a gente está celebrando 10 anos de Valorem aqui, né? Minha história começa 9 anos atrás, então, momento que Deus estava levantando no país inteiro
despertando, reunindo esses profissionais, esses empreendedores, falando com muita gente. E foi aí, então, que nós nos conectamos. Tivemos o primeiro congresso Business as Mission, lá em Maringá, né, na Unicesumar, que eu nem lembro que ano que foi, 2018, e foi lá, então, que eu conheci o pessoal da Valorem, né, o Júnior, e aí começou aí nosso relacionamento tão precioso, né? Eu entendo que a Valorem pode completar, né? Quando a gente fala Valorem, a gente não está falando de um projeto, de uma instituição, a gente está falando de pessoas, né? Como foi nos apresentado ontem, pessoas preciosíssimas, e a gente entende que a Valorem pode completar 10 anos por causa, obviamente, da graça de Deus, mas por sua integridade, porque eles têm sido fiéis, né, naquilo que o Senhor lhes tem dado, e é por isso que estamos celebrando aí o propósito da Valorem e os frutos, né? 10 anos possíveis por causa da obediência, da coragem e especialmente, então, dessa integridade. E o desafio agora é o que vai ser o que vão ser os próximos 10 anos, até a próxima celebração, e aí no caso dos 20, né, do propósito que Deus deu aí para a Valorem, que é o desafio, na verdade, para todos nós, como discípulos de Jesus, que é o desafio de permanecer, né? O keep going, né? Permanecer em fidelidade, em integridade, em obediência, em confiança, de fé em fé, de glória em glória. Quando a gente fala de integridade, o que significa essa palavra? Inteiro, inteireza, o completo, o todo, né? O total. E é por isso, é daí que vem, então, a aplicação semântica do termo, que é o incorruptível, né? O honesto, o coerente. Então, ser incorruptível não é você não errar, mas você ser coerente. Quando o começo, meio e fim da sua vida, da sua história, cada área da sua vida, ela condiz com o fundamento, com aquele lugar para onde você está indo, de onde você está saindo. Então, é disso que a gente fala, quando a gente fala de integridade, que é o que eu entendo que esse texto que eu trouxe de Deuteronômio 6 nos traz, né? Então, a gente vê aqui uma palavra que é padrão, que repete aí, né, em todos os momentos que há a mensagem central. Como amar a Deus? Né? Então, a gente pode falar aqui, se eu perguntar quem ama a Deus, acho que ninguém não vai levantar a mão. Mas quem ama a Deus de todo o coração, com todas as suas forças, né? O todo, o tudo, é disso que a gente está falando aqui, que é o que Jesus vai trazer para nós também ali no Novo Testamento, quando ele nos chama ao discipulado. Não dá para você ser meu discípulo se você não deixar tudo, se você não me amar mais do que todas as coisas, né? Paulo vai nos ensinar ali em Romanos que ser discípulo, que o cristianismo tem a ver, não é com melhorar a sua vida, não é com melhorar a maneira como você vai gerir o seu negócio, servir os seus colaboradores. Paulo está dizendo que eu preciso morrer. Não tem jeito esse eu. E aí precisa nascer um novo homem, inteiro agora, íntegro, em Cristo, uma nova pessoa que é governada pelo Espírito de Deus. E fala todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, todas. E aí, quando ele entra no 7, e aí ele fala, ensine com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado na cama, andando pelo caminho, se deitar, se levantar. Claro que a gente tem, né, pessoas que entendem isso literalmente, eu acho super válido, né, os memoriais que a gente faz, os sinais visíveis para nos lembrarmos. Sim, você pode colar, enquadrar o versículo, colar na sua sala, tatuar o versículo na sua testa, carregar a Bíblia debaixo do braço para onde quer que você vá, mas o que a palavra está nos dizendo aqui é que em tudo o que você faz, Paulo vai nos falar sobre isso, ali no Novo Testamento, em tudo, comer, beber, qualquer coisa que você fizer, tem de ser para o Senhor. Então, esse é o nosso desafio. Não melhorar, não dar um pouco mais, né, que tem a ver um pouco com esse princípio que a gente ouviu aqui, que não tem a ver com encaixar Deus no meu negócio, no meu projeto, na minha vida, mas entender que a minha vida ela precisa ser construída a partir dele. Ele é a rocha, ele é a pedra angular, ele é o fundamento, ele é a razão da minha vida, ele é o meu tudo, e é esse desafio, então, que eu queria trazer para os irmãos aqui, no congresso desse ano, né? Um jovem, alguns anos atrás, me procurou e falou, olha,
O meu trabalho, né, porque eu trabalho numa empresa assim, nesse ramo, é muito difícil, né? Ele era funcionário, no caso, de uma multinacional, uma empresa grande, investimento, tudo, um banco bem conhecido. E ele falou assim, e aí o meu ritmo, assim, eu não consigo ter tempo de parar, de ouvir o Senhor. É muita loucura, é uma selva, né, a minha realidade. Eu não consigo servir também, eu não consigo pensar no reino, porque todo dia é uma sobrevivência. E, geralmente, o crente fala isso, né? Que não tem tempo, que não... Aí a gente vai para assim, pera, né? E aí a gente vai levar... Não é que não tem tempo, é uma questão de prioridade. Aí eu sentei com o irmão e falei assim, então vamos sentar aqui, vamos ver, vamos lá. Segunda-feira, que hora você acorda? A gente fez esse exercício. Colocamos lá no papel. E aí, como que foi? E aí foi. E aí a gente viu que, durante a semana, tinha poucos dias que ele voltava para casa. Então, a empresa se tornou a casa dele, ele dormia lá mesmo, no escritório, por causa da demanda, né, de toda aquela coisa selvagem, né, do mercado financeiro, né, especialmente. E aí eu falei, nossa, o caso desse irmão, né, pensando comigo, falando com Jesus, o caso desse irmão, acho que não é um problema de prioridade mesmo, para estar parecendo que ele até está tendo, mas não está. Aí eu falei, irmão, realmente, é difícil mesmo, esse jeito que você está vivendo aí, esse seu trabalho, essa sua vida, esse ritmo, é muito difícil. Aí ele falou, mas eu faço o quê? Eu falei, tem que trocar de emprego. Tem que trocar de emprego. Isso essa é a aplicação desse princípio, dessa verdade. De onde eu começo, para onde eu estou indo? Qual que é o fundamento? Né? Nada é mais importante do que o amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento. Nem os projetos que ele mesmo pode ter me dado, que é o que ele ensinou para Abraão. Né? E aí, quando Deus fala, Abraão, agora me dá o Isaac, e Abraão fala, está tirando. Todo o processo, todo o deserto, todo o trabalhar, todo milagre, devolve. Deus vai falar, é meu. Eu que dei, você nunca podia ter ele. Será que estamos preparados? Será que podemos dizer sim a esse Senhor que nos diz hoje, que disse ontem também, e que nos ensina ali no nosso relacionamento com ele, que o que ele quer de nós é não menos do que tudo, todo o coração, toda a alma. E isso vai provando, então, se de fato nós não temos outros deuses além dele. A gente vai dizer, eu te amo, Deus, eu te amo tanto, que olha como eu estou aqui esforçado, paguei a taxa, estou na Valorem aprendendo para fazer essa empresa te glorificar. E se um dia Deus falar assim para você, então, agora me entrega a empresa, fala, não, Deus, como assim? Está louco? Deixar no jeitinho aqui e te entregar do jeito que o Senhor quer. E Deus está falando. Eu queria pensar aqui em 2 textos para nos ajudar a entender isso que eu quis trazer sobre a integridade, que eu entendo que é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. O primeiro é a oferta da viúva pobre, alguém citou aqui já, né? Então, o texto diz que ela colocou na caixa de ofertas, ali em Marcos 12, tem um paralelo em Lucas, 2 pequeninas moedas de muito pouco valor. E o segundo texto é o da multiplicação de pães, que o Tomás acabou de citar também. E aí a gente encontra esse milagre registrado nos 4 evangelhos, ali em João, no capítulo 6, o evangelista registra que o discípulo André traz ali, né, que Jesus falou, e aí, vamos alimentar a multidão? Eu falo, tá louco, mais de 5.000, onde tem dinheiro, onde tem pão para tudo, e já fala, o que tem aí? Aí eles vão sair à busca do que tem, e o André volta e diz para Jesus, versículo 9, aqui nós temos 5 pães e 2 peixes, mas, aí ele diz, o que é isto para tanta gente? Né, assim, eu trouxe o que tinha, mas isso aqui não vai dar. E nesses 2 textos, aí, e muitos outros que a gente poderia citar, a gente vê que o pouco, as 2 pequeninas moedas, que diante da realidade, da situação, dos fatos, como a gente ouviu ontem do Dyke, eram irrisórios, eram insignificantes, a gente vai ver que foi suficiente, ou pelo menos era exatamente o tanto que Jesus esperava ali naquela situação. Mas o que esse pouco, as 2 pequeninas moedas e os 5 pães e 2 peixes representavam? O tudo para aquele que os entregaram. Né? E aí, ali no registro da oferta da viúva, então Jesus chama para si os discípulos, Marcos 12, versículo 43, e declara, afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Por quê? Porque todos deram do que lhes sobrava.
mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Aqui a gente já sabe que a matemática de Deus já faz tempo, né? Não é igual a nossa. Quantitativamente, a oferta que a viúva pobre deu era muito menor do que as outras ofertas. Esse é o contexto. Então, os ricos iam chegando ali na caixa de ofertas e jogavam ali as suas moedas, né? Alguns teólogos vão dizer, vão desenhar esse cenário, e todo mundo acompanhando aquele barulho, né, que chamava a atenção para a quantidade de ofertas que eram colocadas, e a oferta caindo. E aí, quando chega a viúva pobre, né, e aí eu acho que aquilo é que chamou a atenção, né? Só isso. Mas Jesus vai dizer, foi mais o dela. O valor foi maior, porque foi tudo o que ela tinha para sobreviver. Quer dizer, ela entregou toda a sua vida, né? Então, da mesma forma, os 5 pães e 2 peixes, eles eram inúteis diante da necessidade. Mas qual que é a chave aqui desse episódio? É a pergunta que Jesus faz aos discípulos. Quantos pães vocês têm? Tem uma necessidade? Você confia em mim? Ah, mas Jesus, a gente não tem nada, o que a gente tem? E Jesus vai falar, então, o que você tem? É a pergunta que Jesus fez ali. É a pergunta que Jesus faz a nós hoje. O que você tem aí, hoje, na sua mão? Que não é seu, que foi Deus que deu. E Deus está dizendo, é tudo o que eu quero. Quero que você seja íntegro, fiel, que você me ame em cada uma desse tudo que eu confiei a você. E daí eu queria pensar com você, então. Se você fosse desenhar num papel cada uma dessas coisas que compõem o tudo da sua vida que Deus te deu, o que entra ali? Sua profissão, sua empresa, seu projeto, sua igreja, sua família, casamento, filhos, a sua saúde mental, emocional, física, amizades, o que mais? Recursos financeiros, recurso de tempo, o que mais? Dons. E Deus está dizendo, é tudo que eu quero. Será que Deus, Ele é Senhor sobre tudo, sobre cada uma dessas partes que compõem o todo da nossa vida? E se não é, em qual parte desse todo Ele não é Senhor ainda? E por quê? O tanto em que o Senhor deseja nos encontrar sendo fiéis é tudo, toda a nossa vida. E aí eu queria pensar a maneira de aplicar isso na prática. Tá, então, entregar tudo para Deus é o quê? Então, larga tudo e vamos entrar no mosteiro e ficar lá 24 horas até Jesus voltar, louvando e lendo a palavra? Claro que não, né? Obviamente que organizar esse tempo de palavra, de escuta com o Senhor, como prioridade nas nossas agendas, já vai dizer muita coisa a respeito do quanto desse tudo a gente tem oferecido. A gente crê, né, que é, de fato, do Senhor, mas não é isso. Então, na prática, como que isso funciona? Mas antes de prosseguir, eu queria deixar uma palavra aqui que Deus tem, assim, me incomodado profundamente, né? Que é isso que a gente pensou agora. Cada uma das áreas, cada uma das partes desse todo que compõe a nossa vida, né? E eu tenho acompanhado muitos empresários, empreendedores, missionários, pastores, que têm tido uma luta muito profunda no seu casamento. E talvez seja uma área em que Jesus precisa reinar na sua vida, né? Como está o seu casamento? Para você que tem filhos, como você tem vivido a parentalidade? Então, criar filhos tem sido um desafio cada vez maior, e ao mesmo tempo que demanda muito mais de nós, o Júnior citou aqui, ao mesmo tempo nos são oferecidas possibilidades de terceirizar cada vez mais essa criação de filhos. Então, quanto mais difícil mais a gente quer fugir, e a gente consegue, aí é que está o perigo, a cilada, né? Então, às vezes a gente acha e a gente foca, a gente se distrai
em grandes projetos, em grandes ministérios, né? Às vezes em fazer a sua empresa virar, o seu projeto escalar. E como está o seu casamento? A sua esposa, o seu marido, é algo que Deus te deu e que é dele, não é seu. Já pensou no casamento dessa forma? O dia que vamos encontrar Jesus, não vamos apresentar para ele só os frutos dos ministérios, das programações da igreja como instituição em que servimos. Nós vamos devolver para ele o marido e a esposa que ele nos confiou, que não é meu marido. Então, a ideia e o princípio do casamento não é que o meu marido se torne do jeito que eu acho que ele deveria ser e nem que a minha esposa se torne do jeito que eu acho que ela deveria ser. Mas é eu servir aquele homem para que ele se torne o homem que Deus quer que ele seja, ainda que em alguns momentos aquilo não seja do jeito que eu quero. E vice-versa. O mesmo com os nossos filhos. Nós vamos ter que devolver os nossos filhos para Deus. O que você acha que Jesus espera, que o Senhor espera receber? Em que estado ele espera receber os nossos filhos naquele dia? Ó, Jesus, devolveu, eu paguei todos os boletos da mensalidade da escola, Jesus amado, né? Devia ter tido menos filho, mandei para intercâmbio, casou, né? Tudo bonitinho, redondinho, ó, devolvi. Será que é assim que Jesus espera? Era essa a expectativa dele quando ele nos confiou os nossos filhos? Ou poderemos devolver para eles filhos discípulos verdadeiros, que amam o Senhor de todo o coração, alma e entendimento, que vivem, praticam, exalam a palavra, andando, sentado, onde quer que ele esteja. Porque para isso acontecer, isso vai exigir de nós sacrifício. Um sacrifício muito maior do que a taxa que você pagou para estar aqui. Precisamos olhar de novo para dentro, para cada uma das coisas que o Senhor me confiou. E a sua saúde, como está? No ano passado, ali no congresso que a gente teve aqui em Vitória, o João Mordomo falou sobre a questão do cuidado da alma, do coração, da mente, a sua saúde. Né? E o que mais que a gente pode falar? E é isso. Mas eu queria deixar essa palavra especial a respeito do casamento. Né? Nenhuma empresa, nenhum resultado financeiro, nenhum projeto vale o seu casamento. Né? Então, se precisar diminuir o ritmo, ouça o que o seu marido, o que sua esposa tem falado para você. Né? Lá na igreja, a gente trabalha com aconselhamento e restauração de casais. Toda semana tem um casal novo pedindo aconselhamento em crise, querendo separar, porque o diabo está atacando mesmo. Porque, assim, o diabo ele é muito esperto. Se ele acaba com um casamento, ele deixa um rastro ali inimaginável. Ele não precisa se preocupar demais, por exemplo, com os filhos ali, com as pessoas envolvidas ali né, dentro da comunidade de fé, com aquele casal. Então, ele vai ali na base, onde ele vai destruir tudo, que é o casamento. E aí eles falam, não, porque eu estou há 10 anos falando, eu falo a mesma coisa há 10 anos para o meu marido, ele não muda. Há 10 anos ele faz a mesma coisa. Eu falo para a irmã, e há 10 anos você ainda não aprendeu a cobrir ele. Há 10 anos você não aprendeu ainda a perdoar. 10 anos que você não aprendeu a amar ele incondicionalmente. O problema não é ele que não muda há 10 anos, é você que não está aprendendo a amar, apesar daquilo que te desagrada e vice-versa. O casal chega, porque ela não sei o quê, precisa de terapia, esse cara é louco. Ela é louca, precisa de terapia. Porque você não sabe e começa a contar as DRs. Ah, porque no outro dia foi isso que aconteceu, e aquilo que aconteceu. Aí eu tenho que falar, para. Né? Parece que eu estou ali apaziguando a briga dos meus filhos, né? Adolescente para adolescente. Tá bom, irmão, entendi. Tá, vamos lá. Se a gente for anotar aqui cada uma das DRs e analisar, avaliar, né? Quem errou, onde, quando, como, a gente não sai daqui mais, até Jesus voltar. A questão e o desafio para nós, como cristãos, como discípulos, como imitadores, como servos de Jesus, não é descobrir quem que tem a razão ou não, quem que está certo ou não, quem é mais certo ou mais santo ou não. É praticar o mesmo amor que a gente recebeu. E a sua essência é a graça. Se Deus sentasse com a gente para fazer uma análise minuciosa, auditoria da minha vida, né, para ver o quanto de graça eu mereço ou não, Jesus não tinha morrido na cruz. Ele morreu na cruz por graça. Eu falei, o problema de vocês, irmão, fala para o casal, não é comunicação, também, claro, precisa trabalhar.
Não é a bagagem que você traz, a sua história familiar, o que você entende que é o casamento, o papel da mulher, do homem, da esposa, também vamos trabalhar. O problema aqui é a questão de fé. Discipulado, é coração. Porque se você estivesse imitando Jesus, que é o Senhor da sua vida, você estaria vivendo o casamento em serviço, em humildade, em amor, em perdão, em graça. E assim funciona também com os nossos filhos. Quando a gente fala de integridade, então, é de tudo isso que Deus está falando. Quando a gente fala de entregar tudo para Deus, então a gente tem como pressuposto aqui que estamos conversando com pessoas que entenderam que Jesus é o Senhor da sua vida, a palavra que a Regina compartilhou aqui conosco, ali no início, na hora do louvor. Né? Porque eu posso dizer assim, então, o nosso desafio é entregar tudo para Deus, integridade. E você fala, mas eu não quero entregar tudo para Deus. Tudo bem, então. Mas a gente está aqui partindo do pressuposto que você quer. Né? Ou você queria esquecer, é verdade, eu tinha que entregar tudo para Deus, não era só uma parte. E a gente está relembrando, não, eu quero. Né? E esse que quer entregar, que quer ser íntegro, esse que quer amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, é somente aquele que conheceu o Senhor. Não é algo que a gente consegue produzir e enfiar a goela abaixo, de fora para dentro, e esse é o nosso desafio na criação de filhos, por exemplo. Eu digo, não adianta a gente ficar contando história bíblica para os nossos filhos, obrigar eles a irem no culto da igreja lá no domingo, enquanto eles não encontrarem o Senhor, não forem impactados, constrangidos, salvos pela graça manifesta na cruz ali, dizer, eu entrego a minha vida para esse Senhor, eles não vão ter condições, estrutura, para poder dizer não a toda essa loucura que o diabo está querendo enfiar a goela abaixo dos nossos filhos. Então, o nosso trabalho é esse. Ensinar, mostrar quem é a pessoa de Jesus. A sua graça, o seu perdão e a salvação ali na cruz. E é esse princípio que a gente aplica também, então, na relação com todas as pessoas envolvidas no nosso negócio, no nosso projeto. Né? A gente falou aqui ontem e hoje também. Né? Quantas vezes eu tenho que perdoar? Né? A ideia aqui não é trazer um manual. Né? A gente falou aqui, o Tomás falou sobre criatividade, a gente tem o Espírito Santo, ele vai nos dar sabedoria em cada situação. Eu conheço vários testemunhos, né, de pessoas, o Patrick mesmo conta alguns testemunhos, a gente viveu ali na 1212, na empresa que a gente teve, com o propósito do impacto através da empregabilidade. Então, nós empregávamos, dávamos oportunidade de emprego para pessoas que eram nos encaminhadas de diversas organizações com perfis diversos, em situação de vulnerabilidade. Nós recebemos um rapaz, tinha acabado de sair ali do sistema penitenciário, um egresso, e aí ele ficou 9 meses conosco, e aí quando deu mais ou menos 7 meses, ele começou a ter crise de pânico, de perseguição. Então, toda aquela história que ele viveu desde a sua infância, de abandono, mãe usuária de crack, enfim, e aí o tempo que ele ficou entrando e saindo ali da Fundação Casa, tudo isso mexeu demais com a estrutura emocional, psicológica dele. E daí, na empresa, ele começou a agir esquisito e tal. E aí nós tínhamos esse desafio, né? A irmã perguntou ontem, não sei quem foi, do paternalismo. Né? Até onde que eu posso? Porque daí a pessoa vem, começa a subir em cima, né? já começa a achar que... E aí a gente fala, meu Deus, onde que está o limite disso? Eu preciso de sabedoria. Busca no Senhor, Ele vai te dar sabedoria. Né? A gente precisa olhar por isso, não para o projeto, não para a teoria, mas para a pessoa. Então, quando olhamos para a pessoa, nós sabíamos que ali ele tinha 18 anos, era um adolescente ainda, e a gente já tinha visto situações em que ele confundia essa relação. Então, ele achava que ele podia chegar a hora que quisesse, a gente tinha que entender, porque a gente não é cristão, né? E por aí vai. Então, começamos a organizar essa questão, porque vimos que, além de dar para ele uma possibilidade de gerar a própria renda, ter autonomia, né, para poder entrar aí e avançar nesse processo de restauração que Deus estava trabalhando na vida dele, a gente precisava também ensinar ele a trabalhar, que era uma coisa que nunca ninguém ensinou, a ter responsabilidade e cobrar. Não vai chegar na hora, vai descontar o salário. Nossa, mas Jesus, de graça recebeste, de graça... Tá? Mas é olhar para a pessoa e entender, não é teoria, manual, não é exterior, é ouvir do Senhor. E aí nós entendemos, ele vai precisar de ajuda. O que a gente faz aqui? Vamos fazer um discipulado com ele? Não, aí a gente ligou lá na ONG que mandou ele para nós. Ó, missionário, sabe o menino que você mandou? Ele está precisando de um acompanhamento mais próximo. Você consegue fazer? Consigo. E eu acho que essa é a beleza do reino, né? De fazer
tudo o que Deus nos manda fazer, entregar para Ele tudo, e aí você descobre que esse tudo seu pode não ser suficiente. E está tudo bem. Que é por isso que o irmão está aí do lado. E a gente, então, ter essa humildade e trabalhar. Aí que está a beleza da conexão. Às vezes a gente acha que Deus te deu o projeto, o empreendimento, a empresa, e você tem que, né, arrebentar e ser o Messias, e Deus está falando, não, esse aqui é um meio em que eu vou conectar outras pessoas, em que eu vou trazer outras pessoas. É um meio, um instrumento que eu vou usar para trabalhar na vida daquele colaborador, daquele fornecedor. Aquele cliente é quem eu quero alcançar. Mas, para isso, a gente tem que ser fiel em tudo o que está ali nas nossas mãos, né? E aí o missionário veio, começou a encontrar com ele no horário de almoço, o menino comia em 20 minutos, 40 minutos era de discipular, é 1 hora. Ah, mas está fazendo discipulado, deixa 2 horas de almoço. Não, a hora de almoço é 1 hora que ele tem direito. Quer fazer mais discipulado, vai depois do horário do expediente. E isso foi ensinando ele sobre como trabalhar. Talvez a gente vai encontrar outras situações diferentes, como a nossa própria empresa teve a 1212. Né? A Frank veio de um histórico de recuperação, de drogadição, de álcool. Passou por um período longo e aí veio trabalhar conosco. Ela aguentou firme, 11 meses foi quando ela teve, então, a sua primeira recaída. A gente era uma empresa de serviço, tem prazo para entregar, e não dá para ligar para o seu cliente e falar, então, é que a minha funcionária, né, que a gente está amando em Jesus, ela teve uma recaída, daí vai atrasar o serviço 2 dias. Não dá. E como que a gente faz? Quem vai resolver aquele serviço? Abre os grupos de WhatsApp da igreja dos jovens. Gente, todo mundo conhece a Fran, porque o pessoal orou por ela. Os meninos que faziam ali GV, finanças, administração, poli, foram os que ajudaram a desenhar o plano de negócios, que pensaram no salário dela. Né? Os jovens que estudavam psicologia, os empresários que estavam ali abastecendo a nossa empresa, enviando o serviço, pagando 3 vezes mais que o valor de mercado. Isso é outra história, não porque a gente praticava valores abusivos, lucro a todo custo, mas é porque a gente praticava com integridade. Os nossos concorrentes não emitiam nota, não registravam os funcionários, não pagavam os seus impostos devidamente. E a gente competia nesse mercado, e isso foi selvagem. E aí o nosso preço, e os clientes, povo da igreja, não. Eu vou pagar 3 vezes mais, porque é isso. Né? Eles não conseguiam mandar 100% da sua produção para que a gente trabalhasse nela, né? Porque eles tinham que fazer um ajuste dos seus custos. Muito reorganizaram as suas empresas, né, por causa desse propósito da integridade, desafiados aí pelo desafio que nós abraçamos, e disparava o WhatsApp e vinha todo mundo, né, cobrir o serviço para a gente conseguir entregar no prazo para o cliente, enquanto a nossa Fran estava ali em restauração, sendo cuidada, até que ela pudesse voltar. Então, não as pessoas para a empresa, mas a empresa para as pessoas. Né? A gente está falando aqui de pessoas, que é aquilo que está no coração do Senhor. Né? Hoje, quem acompanhou a gente aqui nos últimos anos, acompanhou a história da 1212, a história do fechamento dela, que eu compartilhei com vocês no último congresso, e hoje eu posso compartilhar aí um reinício de um novo projeto. A Paula está aqui comigo, veio de São Paulo comigo, e a gente tem a Dignitate, então, que é uma ONG que trabalha no resgate de mulheres vítimas do tráfico para a exploração sexual, mas aí essa temática tem nos conectado com pessoas, organizações, mulheres vítimas de violência doméstica também. Então, nós temos atendido essas mulheres de diversas formas, com parcerias, né? E eu amo isso no Reino de Deus, as parcerias, né? De você chamar o irmão lá, que pode fazer o que você não pode fazer. Quando a gente fala de parceria, não é só injetar dinheiro. Essa parceria é fundamental, né? Como o Júnior aqui devidamente prestou as honras para os parceiros financeiros. Mas o que mais que dá para fazer? E aí, quando a presidente da Dignitate me procurou, meu papel na ONG, hoje eu sou diretora financeira e executiva, meu papel é montar o negócio social debaixo da ONG, né, através do qual a gente vai fazer isso, empregar, né, dar oportunidade ali, de autonomia para as mulheres que resgatamos, mas também de gerar recursos para a ONG poder fazer o seu trabalho aí, que é o coração dele, que é continuar resgatando mulheres. Então, o custo que você tem de trazer uma mulher que foi traficada, repatriar,
né? Às vezes você tem que trabalhar fora do sistema, porque tem muita gente grande, poderosa, envolvida no tráfico. Então, você tem que mover ela de endereço em endereço, fazer todo um acompanhamento psicológico. Não tem como você pegar uma mulher que foi explorada sexualmente desde os seus 9 anos de idade, trazer e falar, agora vamos trabalhar, né? A hora de entrada, não tem como. Tem vítimas, né, sobreviventes que a gente fala, que talvez nunca vão conseguir trabalhar. E aí é que está a questão. Olhar para a pessoa. Você, não, você já pode trabalhar, vamos lá. Não, você ainda não consegue, então vamos abraçar. Vamos criar toda a estrutura necessária para você poder caminhar e chegar ali até o fim junto com a gente. É olhar para a pessoa. Então, quando a presidente me procurou, falou, eu ouvi falar de você, tal, da 1212, e daí a gente precisa de alguém para montar um negócio, a gente precisa de ajuda, tal. Você pode? E aí, quando a gente fala desse tema, não sei se vocês têm contato, de tráfico humano, de exploração sexual, tem muita gente que fala sobre isso. Uma temática que tem apelo, né? Só que muitos que eu conheço, com quem eu esbarrei por aí, ficam na campanha, entendeu? Campanha de prevenção, campanha de, assim como quando a gente fala, né, de dar tudo para Deus do cristianismo, todo mundo quer palco, quer púlpito, quer microfone, quer ensinar, mas aí a gente fala, e como é que está aí no dia a dia, na segunda-feira? E aí foi a pergunta que eu fiz para a presidente da ONG. Eu falei assim, tá, entendi, sim, tráfico humano é um absurdo, tem que resgatar. Mas então, me fala o nome de 1, 2 meninas que você resgatou, que você está trabalhando. E ela tinha uma centena de nomes. Cada história, cada que, assim, fazia a gente passar mal, né? É tanto pela maldade do ser humano, né? Aquela ira contra o inferno, mas também de gratidão pelo poder de Deus em resgatar, em restaurar aquelas mulheres. E eu disse para ela, eu vou trabalhar com você, vamos lá. Né? E assim tem sido de apogeu. Então, não é o projeto, a temática, o apelo que tem. Cadê as pessoas? E é assim que funciona. A gente fala de Deus ser o dono do seu negócio, do projeto que Deus deu no seu coração. Quando a gente fala do seu negócio, do seu empreendimento, quem são as pessoas, os CPFs, que Deus confiou a você? E de que maneira você tem amado, servido, estendido graça, sido reflexo do caráter de Deus para essas pessoas? De que maneira você tem sido fiel a cada uma, no trato de cada uma dessas pessoas que Deus colocou nas suas mãos? Porque Ele diz que é tudo que Ele quer. Tudo. Como eu já falei, né, tenho 3 filhos. E aí eles aprendem, né, lei de mercado, né, lei da sobrevivência, logística, tudo desde cedo, né, porque são 3, né? Então, a hora que chega assim, a travessa da lasanha, ele já mentalmente já divide lá, né? Quantos pedaços para cada, onde que... Não, aqui ficou um pedaço maior, o outro ficou... Aí ele vê o restinho do suco na garrafa, já tem que dividir em 3 lá. Peraí, como é que vai ser esse negócio? E aí pergunta, você vai querer mesmo? Quem não vai querer? Porque daí sobra mais. E aí vão praticando, né? Sobrevivência. E aí, quando eles ganham um doce diferente, assim, aquela coisa importada que alguém trouxe, familiar, aí cada um esconde o seu e cada um come o seu pacotinho. Mas sempre tem aquele que é o espertinho, né? Ou ansioso, fobado, come tudo e depois fica de olho no do outro, né? Mas você me dá um. Aí não vai dar, não vai ganhar. Aí o irmão vai falar, não, você já comeu o seu, que tinha a mesma quantidade que eu tenho aqui, né? Ninguém mandou você comer rápido, acabar tudo e aí eles vão aprendendo, né, sobre o investimento, aquela coisa, né, de guardar hoje para comer depois, né? É uma maravilha. Tenham filhos, né, bastante. Só que quando a mamãe pede uma balinha do pacote, aí eles não negam, né? Pode ser a última bala do pacote, não nega, né? Não são loucos de negar, né? Que é a mãe que alimenta, faz a marmita, lava a roupa, passa a roupa. Não são loucos de negar. Mas tem aquilo que é instintivo, sabe? Minha mãe, que me pariu, né? Que me alimenta. Para minha mãe, eu não posso negar. Eu estava contando para os meus filhos, que eu já contei essa história em outra ocasião. E aí eu estava contando assim, hoje eu falei de vocês lá no culto, na pregação. O que você fala? Aí eu contei essa história. Aí eu falei, né, que para a mãe eles não negam, né? Aí eles, aham. Aí eu falei, por quê? Por causa do amor de Jesus, igual, né? Sacrificial. Aí eles falaram, não, mãe, não é por isso que a gente não nega para você. Aí eu falei, por quê? Porque a gente tem medo da senhora.
Eu falei, alguma coisa estou fazendo errado aqui, porque não é pelo medo, né? Tinha que ser pela graça. Mas é instintivo nosso, que eu não vou negar para quem me dá tudo. E assim é que deveria ser o nosso relacionamento com Jesus. O que, quando você olha cada parte do todo da sua vida, você ainda está retendo. Você ainda não consegue entregar para Jesus. Ainda não é inteiro o senhorio dele ali. O quê? Por que você não consegue entregar? Está faltando ali entendimento, consciência, experiência de que Jesus é quem entregou tudo por você. Porque à medida que a gente vai sendo cheio dessa graça, desse amor incondicional, dessa plenitude, dessa satisfação, a gente vai fazendo, para Jesus eu não vou negar, para Jesus eu não vou negar. Está aqui, ó, está aqui, porque não tem nada mais importante. Tudo deixa de competir com Ele, no senhorio, na prioridade das nossas vidas. Esse é o relacionamento a respeito do qual nós temos ouvido aqui desde ontem, eu acredito vamos ouvir até o final. Esse é o nosso chamado primeiro. E a esse chamado, a amar a Deus acima de todas as coisas e com tudo que somos e temos, a esse chamado é que a nossa empresa, o nosso projeto, o nosso empreendimento, toda a nossa vida precisa se submeter. E aí eu queria trazer uma citação do Timothy Keller, em A Cruz do Rei. Ele diz assim, Jesus não é apenas um rei, ele é um rei em uma cruz. Se ele fosse apenas um rei sentado em um trono, você se submeteria a ele por obrigação. Mas ele é um rei que foi para a cruz por você. Portanto, você pode se submeter a ele por amor e confiança. Isso significa ir a Cristo não negociando, mas dizendo, Senhor, qualquer coisa que me pedir, farei. Qualquer coisa que me enviar, aceitarei. Diante da entrega total de alguém por você, como não se entregar totalmente para essa pessoa? Então, o chamado de Jesus, é tudo o que eu quero, é um chamado para receber dele tudo o que eu preciso. Porque ele nos chama para amá-lo como ele nos amou primeiro. Como é que está esse seu andar, esse ritmo dos passos com o Senhor Jesus? Não é porque Jesus me deu um negócio tão complicado, né? Porque não dá tempo mais de conversar com ele, porque agora tem que resolver esse negócio aqui, porque ele complicou demais. Não existe negócio de Deus sem Deus. Não existe dignitate sem as mulheres que Deus está querendo alcançar. Né? A gente tem a história de como que a gente cruzou com a Paula, que é quem vai gerenciar o nosso centro de beleza, né? Que é o modelo de negócio que a gente está montando ali. E o Pedro e a Leia, que estão aqui, da Granato, parceiros também que o Senhor enviou para nós. A Paula até trouxe a planilha lá, que a equipe de consultoria deu de lição de casa para ela preencher, trouxe, que o Pedro e a Leia têm que ajudar a gente a preencher a planilha para o negócio sair. Mas não tem nenhum negócio sem a pessoa que vai gerenciar, sem o cliente que vai... São as pessoas. E se Deus é Senhor de tudo, todo o negócio, o objeto dele, a maneira como a estratégia de marketing, de venda, a operação, a gestão de pessoas, que a gente ouviu ontem do pastor Jorge Monteiro, tudo precisa refletir a glória de Deus, o caráter de Deus, a sua bondade, tem de ser para ele todas as coisas. Ah, Jesus, para poder dar uma oferta gorda lá na igreja, eu vou precisar sonegar um pouco aqui, mexer um pouco ali, né, para poder te dar a oferta. Jesus está falando, mas quem disse que é a oferta aqui? É tudo. Cada uma das áreas do todo da sua vida. Nossa, linda, mas aí é muita coisa, né? Por onde eu começo? Uma coisa de cada vez. Né? E tem graça suficiente, tem provisão suficiente, tem cuidado suficiente, porque aquele que diz, eu quero tudo, é aquele que deu o seu tudo antes, por cada um de nós. Então, a pergunta que o Senhor faz para nós hoje é a mesma que ele fez para os discípulos. Quantos pães vocês têm aí? O que você tem aí na sua mão? Você tem sido fiel? Às vezes, o seu casamento está destruído, você está negligenciando esse cuidado, esse serviço, seus filhos, sua família, a sua saúde, você está, Deus me revela o direcionamento, né, para o negócio escalar e estourar. E aí Deus está falando, então, mas vamos começar ali no pouco, no que eu te dei?
olha para a sua mão, vamos ser fiel, uma coisa de cada vez. E é o que a gente aprende com a parábola dos talentos. Aquele que foi fiel no pouco, foi colocado muito. Mas você tem que ser fiel no pouco antes. A gente quer o muito, sem ser fiel ali, nas primeiras coisas. E é para isso, então, que o Senhor está nos chamando. Eu queria encerrar, então, que já deu o meu tempo, só exemplificando aqui, né, agora trazendo para o caso aí dos empresários. Né? A gente teve um empresário aí no processo de formação da 1212, que é a nossa empresa, né, que eu falei que a gente encerrou as atividades ali no ápice da pandemia, e a gente, então, a gente recebeu uma mulher que tinha conhecido Jesus, havia sido evangelizada por um missionário que faz esse trabalho com prostitutas ali numa região de São Paulo. E aí ela falou, não, eu quero, mas ela não sabia fazer nada, nunca, né, trabalhou. E aí existe, né, o serviço que a gente propunha, ele não exige uma alta capacitação, mas tinha que mais ou menos pegar o jeito, eu precisava de um período de treinamento. Só que daí, para eu trazer aquela mulher para a empresa, né, eu não posso trazer ela, falando, eu vou treinar ela, ainda mais na indústria têxtil, da confecção, por causa dessa questão da exploração de mão de obra e tudo mais, é bastante sensível, eu preciso assinar um contrato com ela. Mas a hora que eu assino um contrato com ela, né, eu vou precisar pagar, investir nela um valor altíssimo, né, sabe, CLT, então, enquanto ela está em treinamento, quer dizer, a conta não fecha, né, do ponto de vista operacional e financeiro aí da empresa. E a gente estava pensando sobre isso, orando, e aí esse irmão que tinha uma confecção, ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou contratar ela na minha empresa, porque eu tenho tamanho, eu tenho estrutura, eu tenho caixa. Era uma doação que ele estava fazendo, entendeu? Mas a doação, para que funcionasse aquilo lá que Deus estava nos propondo, né, não era só dar o dinheiro para ela, entende? Né? Mas aí, então, ele contratou, assinou, né, o contrato ali, a contratação dela, pagou o salário dela, treinou ela, né, durante 2 meses, e aí, então, rescindiu o contrato, e ela veio para nós aí já preparada, porque nós estávamos começando, não tínhamos estrutura, não tínhamos caixa. E aí foi assim, então, a participação dele. Né? Um outro exemplo, a gente tem um casal de empresários na igreja, que eles estavam, não, eu quero servir, eles se apaixonaram pela causa da Passarela Alternativa, outra ONG onde eu estou servindo ali, né, como mentora, como conselheira, e que a gente trabalha com egressas, né, do sistema penitenciário, aqui só mulheres, e tem os negócios ali, o produto que foi, né, desenvolvido, né, depois, se vocês tiverem curiosidade, Passarela Alternativa, né, é o perfil no Instagram, e aí a Karen, a nossa presidente, participou da imersão ali com o pastor Jorge Monteiro, alguns meses atrás, e nós vamos trazer esse modelo de liderança de Jesus para dentro dos presídios, para a liderança dos presídios, né, desafiando eles no modo do trato ali das mulheres. Nós fazemos visita, entramos nos presídios, e aí um casal de empresários da igreja se apaixonou pela causa, a gente quer ajudar, como que a gente faz? E aí vamos pegar, então, todos os absorventes recicláveis que elas produzem, vamos vender ali nas nossas lojas. Eles saíram do atacado, entraram no varejo, agora abriram loja no Barra Shopping, no Shopping Morumbi de São Paulo, estão expandindo, Deus está abençoando. E aí o consultor de negócios dele falou, mas gente, absorvente de pano tem nada a ver com o produto que você vende, né, vestido de festa, e sentaram e fizeram várias reuniões. Quer dizer, não tem nada a ver com a empresa, eles também é a empresa deles. Mas eles falaram, para que essa empresa vai prestar do ponto de vista do reino? Como que eu faço para isso aqui que eu tenho, que Deus me deu? Como que eu faço para isso colaborar, contribuir com outras coisas que Deus está fazendo em outros lugares? Está à disposição, Senhor. E fizeram vários encontros, pagaram hora de consultoria para ele sentar com o pessoal ali da Passarela Alternativa da ONG, para pensar junto estratégias para poder alavancar ali o negócio social, para gerar recursos, para a Passarela continuar fazendo o que ela está fazendo. E é esse o desafio, então, que eu quero deixar para vocês, que tem a ver com a criatividade que a gente ouviu aqui. Dá para fazer. Né? A questão é, onde está o nosso coração? Se tudo é para Ele, dele, por Ele, então, tudo, cada dia das nossas vidas precisa ser vivido assim. Amém? Podemos encerrar com um minuto de oração? Eu queria propor 1 minuto para você responder ao Senhor aquilo que Ele falou com você. E eu queria repetir a citação do Tim Keller aqui, para encerrar. Jesus não é apenas um rei, Ele é um rei em uma cruz. Se ele fosse apenas um rei sentado em um trono, você se submeteria a ele por obrigação.
mas ele é um rei que foi para a cruz por você. Portanto, você pode se submeter a ele por amor e confiança. Isso significa ir a Cristo não negociando, mas dizendo: Senhor, qualquer coisa que me pedir, farei. Qualquer coisa que me enviar, aceitarei. Diante da entrega total de alguém por você, como não se entregar totalmente para essa pessoa? O que de cada uma dessas partes, do todo da sua vida? O que das muitas coisas que Deus confiou a você que estão nas suas mãos? O que dessas 2 pequeninas moedas de muito pouco valor, mas que é tudo que você tem nas suas mãos? O quanto desses 5 pães e 2 peixes, que parece tão irrisório que você acha que nem Deus não está dando bola, mas Ele está, porque foi Ele que colocou na sua mão? O que você ainda está retendo? O que disso você ainda não entregou para o Senhor? O que disso ainda não funciona, não opera debaixo do senhorio do Senhor? O Senhor está dizendo: eu quero o seu amor, todo ele. Quero que você me ame de todo o coração, toda a alma, com todas as forças. Vamos ter esse minuto e entregar para o Senhor todas essas coisas. E que o Senhor nos guie assim, pela sua graça. Vamos ter esse minuto de oração e acho que podemos encerrar aqui.